Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelo YouTube em nossas postagens, youtube.com/dossiê História, ou ainda pelas redes sociais em facebook.com/dossiê História, onde também postamos alguns apontamentos sobre o nosso programa. Muito bem, boa noite ainda finalmente aos telespectadores cativos e aos eventuais de Dossiê História, programa ao vivo hoje, sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017. O 15 de setembro na história. Vamos ver o que aconteceu nesse dia 15 de setembro. 15 de setembro, 208º dia do ano, calendário gregoriano. Faltam apenas 107 dias para acabar o ano de 2017. Em 15 de setembro de 1916, Primeira Guerra Mundial, é usado pela primeira vez na história os chamados tanques de guerra, odiernamente chamados de carros de combate ou blindados, que seria o termo mais técnico. E foram utilizados pelos britânicos para atacar a Alemanha e a Bélgica. Em 15 de setembro de 1935, as leis de Nuremberg tratam os judeus como cidadãos de segunda categoria na Alemanha. Em 15 de setembro de 1981, João Paulo II publica sua terceira carta encíclica, intitulada Laborem Exercens, versa sobre o trabalho humano. O Papa, na sua encíclica, exorta ao povo católico que é mediante o trabalho humano que o homem deve procurar o pão de cada dia e contribuir ainda ao progresso contínuo das ciências e da técnica e, sobretudo, a incessante elevação cultural e moral da sociedade, na qual vive em comunidade com os próprios irmãos. Aliás, um belo recado esse, e que ainda está latente nos dias de hoje, do João Paulo II, mas, infelizmente, esquecido por grande parte da sociedade conflituosa que vive atualmente nessa cultura greco-romano, judaico-greco-romano, cristã. Muito bem, vamos aqui ao nosso primeiro tema do programa. Sérgio Palladini, fundador do PT, entrevistado por outro comunista, fala cobras e lagartos do povo brasileiro. Ele diz que brasileiro é coisinha. Veja os termos em que se dirige ao brasileiro. Vamos ao vídeo. O senhor Sérgio Palladini, fundador do Partido dos Trabalhadores. Vamos direto ao assunto. O que a gente precisa para derrotar os fascistas, essa direita, esses escrotos, o viagrento, os golpistas? O que a gente vai fazer? Eu acho que para derrotar esse tipo de povo, a gente precisa de armas. Mas muita arma. É tanto escroto, tanto fascista, que eu acho que com toda a arma que a gente tinha ia faltar munição. Acabou, amor. Eu falo que vai faltar munição porque o argumento que a gente possa ter via imprensa não chega na mediocridade da orelha do brasileiro. Não sabe ouvir, ele não é semi-analfabeto, ele é venal. Brasileiro é uma coisinha nojenta. É o que a imprensa. Mas qual brasileiro? Brasileiro, o homem brasileiro, o povo brasileiro. O povo brasileiro, independente da Globo, independente da rede Bandeirantes, ele vive de propina, ele vive de gorjeta, ele vive de coisinhas. Você acha que é conservador? Não, não é conservador, ele é corrupto, ele é podre. O povo brasileiro é podre. Já viu uma coisa podre? Que deságua assim,
arrebenta. E você acha que por isso que está aceitando o golpe, assim, de certa maneira... Não é que ele aceita o golpe, ele não quer nem saber se teve golpe. Esse povinho é tão vagabundo que ele não sabe se teve golpe ou não. É o povinho, uma gentinha. Eu continuo falando, é uma gentinha, tá? Então, quando falam Casagrande, Senzala, não, esquece isso. Brasileiro é gentinha. Brasileiro não é raça. Brasileiro é uma coisa. Coisinha assim, estúpida. Tá? Olha, meus amigos, é realmente impressionante. É de estarrecer o conceito arrogante que essa turma do PT tem em relação a tudo que é contrário a eles. Uma vez que fora desnudada a farsa do PT, que começou há 14 anos atrás, eles estão inconformados, porque viveram ao longo desses anos chupando na teta do governo, chupando o dinheiro público e se beneficiando licitamente de várias maracutaias, como nós estamos vendo aí nos escândalos que se sucedem na televisão. E ainda, eles têm esse misto, né, de organização criminosa, manipuladora de tráfico de drogas, de tráfico de armas, roubalheira do dinheiro público, tudo que é nojeira, tudo que é esgoto que tem nesse país, passa pela mão dos partidos trabalhadores e também pelos puxadinhos de esquerda que estão lá junto com eles. Gentinha, na realidade, viu, seu Sérgio Palladini, não é o povo brasileiro. Gentinha são aqueles que ainda se agarram à sigla do PT. Via de regra, esses mamadores do dinheiro público a que me referi ostentam uma audácia de se sentirem indignados pela perda das boquinhas por onde sugavam a riqueza do país. É por aí que você deveria, seu Sérgio Palladini, argumentar e fazer uma reflexão dos erros que vocês cometeram desde a fundação do PT. Esse dinheiro público roubado não foi só para enriquecer pessoalmente os políticos do PT, mas também para colocar em funcionamento o projeto do Foro de São Paulo, através do qual o objetivo seria unificar a América Latina e a América do Sul e Central em uma pátria-mãe unificada sob a liderança de Cuba e de Venezuela. E nós todos seríamos escravos desse poder totalitário comunista que iria se implantar aqui no Brasil. Mas o sonho acabou e a choradeira agora é livre. Podem chorar à vontade, podem chamar a nós outros de gentinha, porque não nos afeta. Gentinha realmente são vocês, que não são patriotas, que não são brasileiros e que são ligados a uma comunidade internacional. Claro que esse canalha do Sérgio Palladini estava bêbado. É bem flagrante observar que a entonação de voz dele é de um bêbado, ou de quem bebeu muita cerveja antes de falar essa besteira. E bosquejou um palavreado agressivo contra o povo brasileiro. Imaginem, amigos, se essa organização criminosa PT continuasse a governar esse país. Muito sabemos, temos consciência de que não é só o PT, né? Mas temos o PMDB, que é uma outra organização criminosa, que está agora todo dia na mídia, né? Porém com desígnios diferentes do PT. Enquanto os petralhas roubavam em um misto de enriquecimento pessoal e financiamento de luta armada e golpe totalitário, o PMDB apenas assaltava os cofres públicos, visando o enriquecimento pessoal de seus líderes, de seus caciques, e esses para aumentar o cacife financeiro político para viabilizar
as reeleições. O PSDB também não fica muito longe disso. Mas esse é outro capítulo que nós vamos nos dedicar mais à frente, porque agora começa a se desvendar também os escândalos do PSDB desde o tempo de FHC. Adeus ao espírito público na política, não há mais. Mas falando em PT, vamos ao Lula da Silva. Falando do fundador do PT, que também é Lula, o Lula da Silva é um deles, é verdadeiro inusitado o comportamento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva em seu depoimento prestado nesta última quarta-feira, agora em Curitiba, ao juiz Sérgio Moro. Aliás, a grande mídia não se preocupou com esse detalhe, mas Dossiê História se preocupou. Então, eu vou mostrar para vocês o finalzinho do depoimento do Lula, em que ele formula uma pergunta ao juiz Moro e o juiz a responde. Vamos lá. E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Então, eu vou interromper aqui a gravação. Eu vou continuar certo, esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito. Pode interromper a gravação. Bom, Lula viajou na maionese. Quando os petistas tiveram o poder na mão, implementaram uma série de políticas erráticas no país. Ninguém podia falar nada. A imprensa estava calada. O Congresso Nacional calado. Os poucos congressistas que se aventuravam em fazer alguma oposição, quando iam para a tribuna, os petistas que controlavam a mesa do Senado e da Câmara cortavam a palavra deles, colocavam como se diz, o regimento interno a ferro e fogo sobre aqueles que se opunham às políticas do PT e aqueles congressistas que faziam denúncias da Câmara e do Senado contra as idiosincrasias do próprio governo petista. Pois bem, Lula foi condenado na primeira ação por Sérgio Moro, em devido processo legal, ampla defesa, todas as garantias constitucionais asseguradas, enfim. E ao final da instrução criminal, ele foi condenado. Foi condenado com base nas provas essas que estão descritas na sentença, fundamentadas, foi objeto de recurso. Ele recorreu e não teria o direito de fazer esse tipo de intervenção ao final do seu depoimento. Isso é uma falta de respeito, um apelo emocional e ainda se sentiu no direito de fazer que o réu que está sendo julgado pelo juiz se sente na prerrogativa de fazer crítica ao juiz que vai julgá-lo. Isso é de uma idiotice ímpar, né? Que só pode naturalmente prejudicá-lo. E, no mínimo, isso também é inusitado. E ele sabe, está ciente de que essa condenação virá inexoravelmente. Aliás, até o próprio juiz Sérgio Moro perguntou, em determinado momento do depoimento dele, ele dizia que tinha alugado o imóvel, e sim, mas aí o juiz, e os recibos de aluguel? Não, esse deve estar lá com o contador, eu vou ver, mas até agora não anexaram ao processo, quer dizer, não havia o aluguel ou a locação daquele imóvel que é o sítio, né? Que é objeto desta segunda ação.
Tecer comentários que o magistrado errou foi parcial e exigindo satisfação do juiz, para que não seja parcial no segundo processo, isso é de uma grosseria que não tem tamanho. É uma afronta ao bom senso. Isto é um misto de ignorância, de boçalidade, de falta de respeito. Lula ainda não desceu do seu pedestal e esqueceu a humildade e a decência. Se se tratasse de um homem simples, ainda poderia ser compreensível. Uma pessoa que não tivesse conhecimento da vida, das regras da sociedade e de seus mecanismos, poder-se-ia tolerar ou dar um desconto. Mas Lula da Silva, meu Deus do céu, foi o primeiro magistrado da nação, foi presidente da República, teve o país nas mãos por 2 governos, foi eleito e reeleito, teve 2 mandatos. Além disso, elegeu a sua sucessora e a reelegeu também. A gente sabe em que circunstâncias fraudulentas ela foi reeleita, mas, de toda maneira, ele mostrou a sua capacidade política de argumentação e de mobilização. E esse homem não pode ser perdoado por essas críticas indevidas e inconvenientes que ele faz ao juiz, altamente desrespeitoso, não só ao juiz Moro, mas a todo o Poder Judiciário. Mais uma vez se manifesta a arrogância dos petistas. Muito bem, meus amigos, então, seguindo aqui o nosso programa, nós vamos falar de uma outra, um outro ponto, uma outra matéria que está tomando corpo no Brasil, que é um sentimento e um movimento separatista no sul do Brasil, que cresce cada vez mais. É chamado de "O Sul é meu país". Você já ouviu falar no movimento separatista do Sul? Pois é, ele é uma realidade. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. É uma ideia. Vamos ao vídeo do Clique RDC para a gente conhecer melhor como é como é o entendimento destes separatistas e o movimento deles e o objetivo deles. Olá, você que nos acompanha no Clique RDC. A conversa hoje no Estúdio Condá foi polêmica, porque conversamos com o representante do movimento O Sul é Meu País. Sim, um movimento que pretende separar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Celso Deutscher, isso é viável? É viável, sim. Nós já estamos no 2º Plebsul, uma consulta popular, e esse ano nós estamos fazendo o projeto de lei de iniciativa popular, onde as pessoas têm que assinar, 1% da população assinando, nós já damos entrada ao projeto de lei nas 3 Assembleias Legislativas. Então, esse ano, dia 7 de outubro, as pessoas vão votar no Plebsul e, junto com isso, elas vão escrever lá, vão botar o seu título de eleitor e vão assinar o projeto de iniciativa popular, que nós vamos, então, entrar legalmente dentro do sistema e pedir um plebiscito oficial consultivo. Porque um plebiscito oficial de separação, ele é ilegal. Nós não queremos cometer nenhuma ilegalidade. Nós queremos apenas ser consultados para que Brasília entenda que ela não mais nos representa. A partir de formado, vamos viajar um pouco no tempo, se vocês tivessem êxito, se vocês conseguissem consolidar a região sul como um novo país, que país seria esse? Pelo menos 4 premissas básicas. Bom, esse país para nós, o país dos nossos sonhos, nós não vendemos projeto de país pronto, tá? É a discussão que nós temos hoje, né? 4 coisas. Primeiro, nós seríamos uma república confederalista, municipalista confederalista, só teria a União e o município, certo? 80% da arrecadação ficaria no município, 20% ia para a União, para ela cuidar das Forças Armadas, moeda e uma outra coisinha, representação internacional e nada mais. Segundo, parlamentarismo, sabe? Um parlamentarismo de cima a baixo.
Acabar, por exemplo, com as câmaras de vereadores que nós temos hoje, esse sistema que gasta um monte de dinheiro. Chapecó, por exemplo, em vez de ter aí 21 vereadores, vamos botar 400 vereadores, mas nenhum ganhando salário. Vereador tem que ser o nosso líder comunitário, aquela pessoa lá da nossa rua que já trabalha, sabe, de peito aberto, por gosto pela comunidade. Prefeito profissional, acabar com esse negócio de, sabe, advogado bonzinho virar prefeito. E pode ser um ótimo advogado, mas de repente não vai ser um bom prefeito. Tem que profissionalizar, esse cara tem que ir para a universidade, aprender o que é gestão pública, né? Enfim, tu me disse 4, eu já disse 5 aqui, né? Tem muita coisa que a gente gostaria de mudar, mas principalmente, gente, a mentalidade. Nós temos que acabar com essa mentalidade de que o Estado dá tudo para todo mundo, de Bolsa Família, de Bolsa isso, Bolsa aquilo, depender do Estado. O cidadão tem que ser livre e, ao mesmo tempo, ele tem que ter trabalho para ele sustentar com o seu próprio suor a sua família. Olha, agradeço a participação. Efetivamente, é uma questão polêmica para o Clique RDC. A ideia é excelente, pena que ela não pode ser implementada em todo o Brasil, porque as regiões têm diferentes anseios, né? Diferentes entendimentos, culturas diversas, mas o Norte e o Nordeste, né, dominado pelos coronéis da política, não deixam que nenhuma ideia excelente possa ser semeada e desenvolvida, né? Como o parlamentarismo, como a monarquia parlamentar, enfim, as mudanças políticas necessárias. Lógico que os coronéis do Norte e Nordeste, do interior do Brasil, não vão permitir essas mudanças. Mas o sul do país está consciente de que lá existe uma uniformidade cultural que pode viabilizar isso. E eles estão cansados de produzir, de pagar impostos, enfim, de ter um nível de cultura bem acima da média do Brasil, né, do resto do Brasil, até mesmo em relação a São Paulo, a qualidade de vida. O Rio de Janeiro, nem se fala que o Rio de Janeiro hoje não é mais um estado, né? O Rio de Janeiro hoje é um excremento de estado, né? Já foi. Hoje em dia não é mais nada. Quando eu cheguei aqui em 64, o Rio de Janeiro ainda tinha uma marca cultural do antigo Distrito Federal, etc. Hoje em dia é um arremedo de estado, entregue na mão de bandidos há muitos anos, bandidos não só os da favela, né? Os bandidos da favela ainda são menos ofensivos do que os bandidos que estão lá no Palácio das Laranjeiras e na Assembleia Legislativa e em algumas câmaras de vereadores, para não dizer em todas, né? Mas muito bem, então voltando aqui ao nosso tema, esse plebiscito seria inicialmente uma consulta ao povo, né, dos 3 estados e, ao mesmo tempo, um projeto de lei de iniciativa popular. Quer dizer, qualquer cidadão, desde que tenha um número mínimo de assinaturas, ele pode promover um projeto de iniciativa popular e mandar para o Congresso Nacional. Se vai aprovar ou não vai aprovar, isso é outro problema. Mas o importante é que essa iniciativa ela será direcionada às 3 Assembleias Legislativas desses 3 estados, para mostrar ao país e mostrar a Brasília, né, de que aquele povo está insatisfeito, está descontente com essa situação. Então, parabéns aos sulistas que estão tomando uma iniciativa política válida, eficaz. Pode não dar resultado, pode não ser positivo, mas vai manifestar o seu descontentamento e a sua vontade de se separar. No passado, nós tivemos as revoluções, a Revolução Farroupilha e outros movimentos separatistas no Sul que acabaram em guerra. Dessa vez, não é nada disso, não se cogita de violência e nem de secessão. O que se quer é, do ponto de vista jurídico, formar uma nova república confederativa, onde os estados estariam mais independentes, mais autônomos um do outro, que seria o Brasil do Sul. Então, essa é uma ideia. Não sei se vai vingar, mas o importante é a manifestação, é esse povo descontente deixar claro, indubitavelmente claro,
de que eles estão insatisfeitos. E alguma coisa vai ter que ser feita. A outra parte, nós temos dois Brasis, né? Nós não vamos convencer o Norte e o Nordeste, que tem todas essas agrúrias do país, não vamos convencê-los dessas ideias que o Sul preserva. E o Sul é um Brasil mais conservador, mais à direita, mais liberal, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista da economia, né? E para eles a questão está resolvida, é fácil de resolver essa questão. Agora aqui para o Norte e para o Nordeste e mais na parte leste aqui, essa parte central, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, aqui é um carnaval de situações contrárias uma da outra, são grupos lutando entre si, disputando ideologias, um pensa de uma forma, outro grupo pensa de outra. É muito difícil você encontrar uma harmonia num contexto desse tão desarmonioso como nós temos Rio, São Paulo e Minas Gerais. Muito bem, continuando o nosso programa, agora vamos tratar de fascismo. Sabe o significado da palavra? É muito comum hoje, quando você externa posições contrárias à esquerda, os socialistas e os comunistas, eles logo vão taxando você de fascismo, de fascista. Então vamos tentar conhecer um pouco o que é o fascismo e o significado dessa palavra fascismo. Vamos lá. Quem já não viu algum grupo de militante impedindo uma palestra de opositores ideológicos, invadindo aulas ou eventos, ou até mesmo cercando, gritando e partindo para a violência contra aqueles que simplesmente discordam deles, e enquanto cometem esses atos autoritários contra seus adversários, ainda os chamam de fascistas? É o xingamento preferido de vários políticos e militantes profissionais, uma palavra que nos remete aos regimes totalitários da Europa na década de 40, principalmente os liderados por Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Mas será que esses militantes e políticos realmente sabem o que os fascistas defendiam? A palavra fascismo vem do símbolo romano fasces, que mostrava um feixe de varas unidos por um nó vermelho. A ideia era mostrar que unidos, os romanos eram mais fortes. Uma vara sozinha era facilmente quebrada, entretanto, várias unidas formavam um todo difícil de ser quebrado. Para os líderes fascistas, os indivíduos e os grupos não podem seguir seus próprios planos, estão todos submetidos ao coletivo. O Estado é absoluto, o indivíduo é relativo. Nas palavras de Benito Mussolini, o fascismo concebe o Estado como um todo absoluto, a quem todos os grupos ou indivíduos são relativos, apenas para serem concebidos em sua relação com o Estado. Isso lembra a opinião de alguém que você conhece? Durante o Estado fascista na Itália, Mussolini fez com que todos os trabalhadores fossem obrigados a se filiar no sindicato. Fez com que praticamente todas as empresas, todos os negócios precisassem de uma licença para funcionar. Criou comitês para decidir o tamanho das empresas, seus salários e seus lucros. Além disso, estatizou todos os grandes bancos do país. Mussolini rejeitou o livre comércio e abraçou o protecionismo. Criou cotas, tarifas, aumentou o imposto de importação e dobrou o número de funcionários públicos. E aí, conseguiu lembrar de alguém com essas ideias? O coletivismo do fascismo também confunde Estado com governo. Para um fascista, o governo deve dominar todas as esferas do Estado e da sociedade civil, forçando todo o país em torno do seu projeto. Dessa forma, críticas não são permitidas e opositores são perseguidos. Conseguiu associar o fascismo com alguém? Infelizmente, ainda hoje é possível encontrar defensores de ideias muito parecidas com o fascismo. Apesar de não se identificarem com esse nome e até mesmo de chamarem de fascistas quem defende as liberdades individuais, eles defendem ideias muito parecidas com o fascismo totalitário. Como diz uma frase atribuída a Churchill, no futuro, os fascistas chamarão a si mesmos de antifascistas. Então, da próxima vez que você ouvir alguém chamando outro de fascista, pense bem em qual dos dois lados se aproxima mais dessas ideias. Muito bem. Uma coisa é certa, né? A ideologia dominou as salas de aula nos últimos 40 anos. Isso foi um processo, num crescendo.
partir da Revolução de 64, os militares se preocuparam em reprimir a guerrilha e o terrorismo urbano que havia nas grandes cidades do país e esqueceram de patrulhar as escolas. E as escolas, para onde os comunistas migraram? Para as escolas, para os professores. Os professores comunistas e socialistas começaram a dominar as escolas e a transformar uma ideologia hegemônica de esquerda nas escolas. E nesses 30, 40 anos nós formamos várias gerações de esquerda. Daí o resultado todo desses partidos de esquerda e esse sucesso todo eleitoral da esquerda foi exatamente em função dessa ideologia que se estabeleceu nas escolas e que ainda está lá. O jovem ainda na escola sofre os efeitos diretos dos seus professores, que na sua maioria são professores de tendência de esquerda e impõem essas ideologias aos seus alunos. Muito bem. Eles trabalharam, os ideólogos de esquerda, trabalharam cirurgicamente para formar apenas um pensamento padrão no Brasil, a de que todos os ideais socialistas deveriam prevalecer na sociedade. Alijaram da escola pública os conceitos do liberalismo, do capitalismo, da livre iniciativa, dos costumes tradicionais e até da família. Tentam destruir a família. Nós estamos vendo aí, a cada dia, comportamentos que vão contra os princípios tradicionais da família judaico-cristã, que é da nossa civilização ocidental, que nós temos o eurocentro, que é a nossa formação cultural, está sendo destruída por essas ideologias de esquerda que, dia a dia, passam a dominar a cabeça dos jovens, formando novas gerações de socialistas. Então, ao jovem, temos que abrir muito a cabeça deles para que eles possam também raciocinar e ver o outro lado da moeda. Muito bem, então, como o nosso tema aqui é fascismo, essa destruição de valores que a esquerda está promovendo, quando eles encontram algum obstáculo, alguém que se opõe aos seus pensamentos, às suas ideologias, eles não partem para o debate, sim partem para a agressão. E uma dessas agressões é chamar o seu opositor, o seu oponente, de fascista. Então, hoje, vimos aqui a definição teórica e científica do que é o fascismo e também a sua origem histórica. Fica aí, então, o nosso recado e torcendo, né, nessa reação que a direita está fazendo, que ainda é uma célula máter, né, não somos ainda um pensamento hegemônico, nós perdemos essa posição para a esquerda, mas essa célula máter do liberalismo político e econômico não morreu, ela está acesa e está fazendo um belo trabalho e nós estamos crescendo novamente no cenário político, nacional e cultural, com essa ideologia que se opõe à esquerda, que essa sim é fascista, essa além de ser comunista é fascista, porque prega um Estado totalitário. Tudo que é pregado em função de um Estado totalitário é fascista e também é comunista. Há uma luz no fim do túnel em relação a esse movimento de direita para se opor ao comunismo. Muito bem, agora vamos, falando em direita, vamos mostrar para vocês como está se desenvolvendo institucionalmente o movimento monárquico no Brasil. Um cidadão pediu pelo portal E-Cidadania a volta da monarquia ao país e teve o apoio de mais de 20 mil pessoas que assinaram a pretensão. A Comissão de Legislação Participativa, o CDH, vai avaliar a sugestão. Essa comissão é do Senado. Vamos ao vídeo para nos esclarecer melhor sobre essa matéria. Já pensou
pensou o Brasil ter rei e rainha numa monarquia parlamentarista como a inglesa? Você achou que eu estou viajando? Então escuta essa. Um cidadão do Rio, o Rodrigo Brasileiro, sugeriu que o país volte a ter monarquia. Diz ele que o presidencialismo brasileiro é corrupto e corruptor, e uma família real custaria mais barato para o povo que um presidente. A Transparência Internacional mostra que dos 10 países menos corruptos do mundo, 7 são monarquias: Dinamarca, Nova Zelândia, Suécia, Noruega, Holanda, Luxemburgo e o Canadá. Mais de 20 mil pessoas concordaram com a ideia do Rodrigo e agora a CDH deve avaliar a sugestão dele. Olha só, quem defende a monarquia diz que ela tira o viés partidário de decisões do Estado, ou seja, acaba aquela história de um governo desfazer tudo que o anterior tinha feito. Boa parte das monarquias segue o sistema parlamentarista, onde as pessoas escolhem por voto direto os senadores e os deputados. Aí uma coligação de maioria na Câmara decide o primeiro-ministro e o primeiro escalão do executivo. Muito bem. O movimento monárquico cresce de maneira expressiva no Brasil. E essa tendência é mundial. Na Europa também há um movimento para se restabelecer a monarquia em vários países. Portugal está pensando, o movimento cresce em Portugal, cresce na França, cresce na Áustria, a Alemanha também tem, e alguns países da Europa Oriental também estão pensando em retomar a monarquia. Aliás, o Putin na Rússia, ele está prestigiando, mandou até trazer já os descendentes dos Romanov que viviam na Espanha para a Rússia, porque ele está pensando em implementar a monarquia na Rússia, principalmente depois que ele tiver já velhinho. Ele quer imitar aquele ditador da Espanha, o Franco, né, que foi até o final como ditador e no final da vida ele abriu tudo para que a Espanha voltasse a ser uma monarquia. O Putin vai fazer exatamente a mesma coisa. Então os Romanov já estão de volta à Rússia. E o Brasil, desses movimentos, é o que encabeça o maior número de militantes. É impressionante como o movimento monárquico no Brasil cresceu ao longo desses anos. Eu militei nesse movimento, milito desde 1988, participei do plebiscito de 93, participei de vários debates em colégios sobre esse assunto na época, e vejo com muita satisfação que o movimento monárquico no Brasil cresce e uma coisa interessante, atrai os jovens. Pelo Facebook, o que você vê de jovens aderindo à monarquia é uma coisa impressionante. Você vê que até a foto do garoto, no fundo, tem uma bandeira da monarquia. Eles estão vibrando muito com isso. E hoje, no Brasil, essa militância e mais os simpatizantes alcança hoje a casa de 15 a 20 milhões de brasileiros. No plebiscito de 2003, nós tivemos próximo de 9 milhões de votos. Hoje, isso, em termos de militância e simpatizantes, nós estamos hoje acima de 18 milhões, talvez até uns 20 milhões. Não quero aqui apostar essas cifras, mas eu posso dizer com certeza que nós hoje somos muito mais do que 15 milhões. Muito bem, meus amigos, então, seguindo o nosso programa, tivemos aqui um momento afável, né, falando de coisa boa, falando da monarquia. Agora nós vamos voltar novamente a falar das agruras do nosso país, né? A Mostra de Arte no Santander, em Porto Alegre. Muitas pessoas tiveram conhecimento desse questionamento lá no Santander e outras não. O que me impressiona é que a Rede Globo, que todo dia bate no Temer, bate no PT, mostra todos esses escândalos, silenciou. A Rede Globo nada publicou em relação a esse caso do Santander. Foi uma mostra de arte feita em Porto Alegre, numa das agências do Santander, e foi promovido pelo banco também. Visitantes tinham olhos vendados e eram convidados a tocar as outras para alterar a percepção de gênero. O Quer Museu
quer museu. Era indicado a estudante e recebeu crianças. Muito bem. O que é essa amostra? Uma amostra, ela é pornocênica, ela é pornográfica na sua essência. Mas ela queria, na realidade, pautar, se centrar na tese da teoria do gênero, né? A teoria do gênero, como nós sabemos, é aquela teoria em que não existe mais o masculino e o feminino. As pessoas estão livres para se sentir o que quiser ser. Então, se o homem quiser se sentir uma mulher, ele passa a ser mulher, gênero mulher. E a mulher, se quiser se sentir homem, passa a ser do gênero homem. Não existe mais o masculino e o feminino. E essa amostra foi feita e direcionada a crianças e adolescentes. Quer dizer, isso aí é mais uma ideologia inserida com base nas escolas. Quer dizer, é a ideologia na escola, que é uma coisa que nós estamos combatendo. E esse objetivo é destruir a família. Agora nós vamos conhecer em detalhes algumas coisas que eles fizeram. Eu vou pedir a nossa técnica para colocar a foto e eu vou descrever o que significa essa foto. Então, a imprensa tem alegado perseguição religiosa e censura no caso da suspensão unilateral pelo Banco Santander da exposição. Um dos motivos que mais revoltou a população foi a impressão de que a mostra expõe as crianças a obras sexuais, podendo então naturalizar a pedofilia. Chama atenção, como está aí na foto, uma das experiências promovidas pela exposição, que no edital deixava claro que era voltada a estudantes e que foi, de fato, visitada por crianças. Vejam a descrição dada por Gaudêncio Fidelis. Quem é Gaudêncio Fidelis? Militante esquerdista que já teve cargo de confiança em governos do PT e para uma das peças. O Eu e Tu, que está ali, série Roupa, Corpo, Roupa, 1967, de Lígia Clark, 1920, 1988, consiste em 2 macacões feitos com tecido espesso e plastificado, tendo seu interior forrado com diversos materiais, saco plástico com água, espuma, palha de aço, borracha e etc. As 2 peças são conectadas por um tubo de borracha. Vocês estão vendo lá o tubo de borracha, simulando um cordão umbilical. 2 capuzes são usados para cobrir os olhos e os ouvidos de quem as veste, o que faz com que os macacões possam ser vestidos por pessoas de identidade de gênero distintas. As roupas permitem acesso ao corpo do outro por meio de 6 zíperes. Ao vesti-las, os participantes identificam as aberturas e, introduzindo as mãos nelas, tocam-se, identificando sensações que alteram as percepções de gênero e permitem experimentar características que não se conformam com aspectos do feminino e do masculino. Certas noções de gênero e sexualidade são suspensas e a normativa para residir em uma condição provisional da psique. Ora, essa descrição está numa entrevista de Fidelis para o Zero Hora. São eles mesmos que estão fazendo essa conceituação. Isso, meus amigos, é mais uma perspectiva, é mais uma articulação, melhor dizendo, do PT para implementar a ideologia de gênero nas escolas e nas cabeças dos jovens. A ideologia de gênero é um conceito que acaba, como eu já tinha falado anteriormente, com o princípio do masculino e do feminino. O ser apenas tem sentidos, indiscriminadamente e independentemente do sexo. Eles querem acabar com a família. Eles querem acabar com a família. Não haveria mais a função masculina e feminina. Foi isto que a Mostra de Arte, quer museu,
quis mostrar à população, principalmente a jovens e crianças. Se fosse apenas uma exposição direcionada ao público-alvo, que é o público LGBT, o público gay, simpatizantes, etc., nada demais. Mas ela foi direcionada e permitida a jovens, adolescentes e a crianças, porque o objetivo não era mostrar arte, o objetivo era fazer a cabeça dessas crianças e, de uma forma geral, a população, porque aí a população vai se acostumando com esses comportamentos e daqui a pouco ninguém mais se horroriza com isso. Então, esse é o objetivo. Temos que ter muito cuidado. Estão querendo acabar com a família brasileira, a família tradicional, estão querendo acabar com os costumes conservadores no país. E isso não pode, porque é através do conservadorismo que você vai manter a estrutura da família, e um país não pode ser construído sem a família. Não adianta, porque o Estado nunca, jamais vai tutelar a educação das crianças. As crianças devem ser educadas pelos pais e seguir a orientação dos pais. Mas, voltando aqui a conclusão desse pensamento, eu diria a vocês que se essa amostra fosse feita para o público-alvo, ou um público restrito, adulto, isso estaria de acordo com aqueles princípios constitucionais da livre manifestação, a livre manifestação da arte, da expressão, do pensamento, etc. Porque nós temos que respeitar esses princípios constitucionais. Mas, a partir do momento que você amplia essa perspectiva de que crianças e adolescentes possam sofrer os efeitos dessa amostra, aí já é um crime. E estímulo à pedofilia e à zoofilia, latente nessa amostra. Por isso que houve uma indignação de um grupo de conservadores que, por pressão psicológica, acabou fazendo com que a amostra, o Santander deu uma última forma e suspendeu a amostra, e que foi uma atitude muito equilibrada, porque ela foi, nesse ponto, desorganizada por não preservar a moral e os bons costumes, pelo menos em relação aos menores. Induzir a criança e o adolescente à prática de sexo desenfreado, pedofilia e zoofilia como algo natural e permissível. Isso nós não podemos conceber e não podemos aceitar. Daí nós estamos vivendo uma democracia, então um grupo de pessoas conservadores se mobilizaram para impedir que essa amostra continuasse dentro desse viés de querer mostrar para criança e adolescente essas cenas de tara. Muito bem, se essa amostra fosse exposta como arte pornográfica, em um local adequado, para mim seria a zona do Baixo Meretrício, né? Fosse lá na zona do Baixo Meretrício de Porto Alegre, essa amostra estaria coadunada com o ambiente propício para isso, né? Na zona lá de Porto Alegre. Agora, numa amostra cultural liberada para crianças e adolescentes, aí isso já é um absurdo. Muito bem. Entendo que foi realmente de bom tamanho, né, que o Santander tenha suspendido essa exposição de arte pornográfica. Muito bem, meus amigos, nós estamos já caminhando para o final do nosso programa e eu já fui avisado pela técnica que eu vou ter aí de 5 a 10 minutos, mais ou menos, né? Então, está muito bem. Eu também não quero aqui... O nosso programa está começando atrasado por questões de ordem técnica, mas nós parece que vamos regularizar essa situação a partir da semana que vem. Mas vamos ao nosso musical. Vamos agora a um momento de ternura no nosso programa. Vamos apresentar para vocês hoje
um trecho da opereta mais famosa do mundo, Viúva Alegre. Qual a diferença que existe entre uma opereta e uma ópera? Uma ópera, ela normalmente é um trabalho mais profundo, mais clássico, mais uma tragédia. E a opereta normalmente é uma peça que vai mais ao lado da alegria, da comédia, enfim, da música leve. E então, a Viúva Alegre é realmente a opereta mais famosa do mundo. Ela é do compositor húngaro Franz Lehár, falecido em 1948. Viúva Alegre foi levada ao cinema em filme de 1934, gênero comédia musical, dirigido por Ernest Lubitschek, estrelado por Maurice Chevalier e Jeanette MacDonald, que era uma artista e cantora da época muito famosa. Ela é uma opereta em 3 atos. Vamos apresentar a área principal da opereta, que é o do tema central, na voz de 2 grandes cantores da música erudita, ambos alemães, Diana Danhau, soprano dramático e grande intérprete de óperas de Mozart, Mahler e Richard Strauss, e Jonas Kaufmann, também alemão, tenor lírico espinto, eu já apresentei ele aqui algumas semanas atrás, é uma voz com tom, o espinto, né, como eu também já expliquei aqui uma vez, é uma voz com tom de mezzo, né, uma voz de meio, onde ele viaja por agudos, né, de sopranos, ou uma voz com extensão de tenor e às vezes com uma tonalidade de barítono. Você vai ver que no início da música ele começa com uma tonalidade de barítono e depois ele vai subindo nas escalas. O exemplo típico desse soprano espírito é o Plácido Domingo, mas há vozes também claras e agudas sem um tom baritonal para essa classificação. Muito bem, então vamos a esse trecho da ópera que é de uma suavidade e de um romantismo que pouco se vê hoje na arte e na música. Ich hab dich immer so
Muito bem, estamos encerrando o nosso programa com essa área famosa de Viúva Alegre. Prometo a vocês retornar na próxima semana. Não esqueçam que as reprises do nosso programa, sábados e domingos, a partir de 22h30. E ainda as nossas playlists durante a semana. Quero também aqui agradecer a nossa técnica, a participação hoje dos estagiários Laís e Cassiano, que são alunos do Colégio Dom Pedro II, é o famoso CENIP, e também aqui, mais uma vez, deixar aqui meu abraço ao Heraldo, o Luciano e a Daniele, que nos ajudam aqui na técnica, fazendo um esforço hercúleo para que essa emissora possa se manter no ar. E quero parabenizar a todos e dizer que a nossa emissora está num caminho novo e acertado para se tornar uma emissora cada vez mais de prestação de serviços à nossa comunidade e também à nossa cultura. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.